pessoal. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Wi-Fi, né? O Wi-Fi que é sempre importante, é sempre curiosidade de muitas pessoas, seja no meio de telecom, seja em, sobre a internet em geral, né? Então, nós trouxemos aqui uma celebridade do meio de telecom, que é o Thalisson. Thalisson, obrigado Obrigado aí. pelo convite, Guilherme. Valeu, muito obrigado. E, bom, o Thalisson está aqui, gente, para falar, para perguntar também sobre o Wi-Fi, para a gente esclarecer uma série de dúvidas. Também, obviamente, né, aqui no nosso vídeo sobre o Wi-Fi está o Gaspari, o CTO da Anlix, né, ele que é o nosso guru dos roteadores. Valeu. E nós vamos então falar primeiro sobre o Wi-Fi em geral, né? As tecnologias, né? Falar tudo que a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha na hora de, enfim, que vem uma novidade aí, né? Uma tecnologia nova. E, bom, Thalisson, a gente estava conversando, né? Um Sim. pouquinho antes sobre o Wi-Fi, né? Você perguntou uma série de coisas. E eu queria saber o que que você, assim, de prontidão, você tem uma dúvida, assim, sobre o Wi-Fi? O que que você acha que aparece muito aí o próprio como usuário mesmo, né? O que que Uhum. você acha que é legal a gente esclarecer, conversar, bater um papo aqui? Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Cara, uma das minhas maiores dúvidas, não só minha, mas acredito dos provedores de internet de todo o Brasil, é saber diferenciar um pouco essas nomenclaturas que tem. Wi-Fi N, Wi-Fi AC, agora Wi-Fi 6 ou Wi-Fi AX, né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso, cara. Legal, Uhum. legal. Gaspari, você é a nossa referência aqui. Fala um pouquinho pra gente. Bom, isso daí vem muito da geração que cada um das nomenclaturas foi criada. O primeiro Wi-Fi, o 802.11 normal que a gente conhece, né, que foi criado lá atrás, veio a geração 1, que era o Wi-Fi que todo mundo usava. Depois veio o 802.11b. Né? Muita gente deve ter ainda impressora antiga ou coisa assim que ainda funciona em cima do B, foi a segunda geração. Depois a gente teve a geração G, né, que era o 802.11g. Né? E até surgiu o N. Então o N já veio na quarta geração de Wi-Fi, que foi o 802.11n. Né? E depois veio o AC, né, a quinta geração, né, 802.11ac, e agora está se falando na sexta geração, que é o Wi-Fi 6, Sim. né, que é o 802.11ax, né, que é a nova, Sim. né, o novo padrão aí que está surgindo. Entendi. Então, tem todo um sentido, então, né? O Tem Wi-Fi todo, N era o de 4, acordo com a geração que cada um o deles foi AC era o criado. 5 e O o AC AX e o agora é o AX Wi-Fi é 6. o Wi-Fi 6. Então devemos chamar de o AX. Ou até, na verdade, até eu estava conversando contigo, né? Eu acho que até essa nova nomenclatura de Wi-Fi 6 e tal, até por conta da tecnologia celular, né? Chegou aí o 5G, então tá confundindo, né? A Wi-Fi 5 GHz, 5G, né? Então talvez essa questão do Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 venha até para diferenciar um pouquinho Legal, de rede celular, né? legal. Uma outra dúvida também é sobre as diferenças de banda dessas tecnologias, né? Qual é vamos dizer assim, a melhor frequência para se usar nesses roteadores, desde o 2.4, 5G, Wi-Fi 6? Quais são as maiores interferências que esses caras podem sofrer? Tá, tá, interferência. Interferência é um ponto bem importante, né? Interferência vai ter muito a ver com a tecnologia que você está usando, né? O N, o AC, e também essa frequência, né? A faixa de frequência que o aparelho, né? Que o roteadorzinho está trabalhando. Tá. Então, o Wi-Fi N, né, Gaspar? Ele Isso. opera na frequência 2.4, 2.4 certo? GHz. Né? O que acontece? A gente tem uma faixa liberada para uso público. E os Wi-Fis que a gente tem, eles só podem trabalhar dentro dessa faixa de uso público, senão pode interferir com frequências militares, frequências de operadora de celular. Então, tu tem que trabalhar ali dentro. Essas frequências, elas estão na faixa do 2.4 GHz. Tu tem aí 11 canais de 20 MHz, mais ou menos, cada um, entendeu? Liberado para uso público. Estão na frequência de 5.8 GHz. E agora no Wi-Fi 6, né, no AX, eles liberaram também uma faixa no de 6 GHz também.
né, que está surgindo para uso público. Né? As tecnologias, até o Wi-Fi N, né, ou seja, né, o Wi-Fi normal, o B, o G, né, o Wi-Fi N, elas utilizavam prioritariamente o 2.4. Esses 13 canais que a gente tem aí, né, aqui no Brasil são 11, mas nos Estados Unidos já liberaram 13 canais que a gente tem na faixa do 2.4. Né? O N trouxe também o uso dos 5 GHz. O N também permitia se utilizar os 5 GHz, né, para fazer a sua transmissão, né, de dados. O AC, ele já veio com a ideia de tu poder trabalhar com a faixa de 5.8 GHz. Né? E agora o AX está vindo com a faixa de 6 também. Então a gente tem o 2.4, o 5.8 e o 6 GHz como sendo as faixas públicas liberadas. E o problema da frequência é porque, como elas são faixas públicas, todos os dispositivos que trabalham com Wi-Fi só podem trabalhar nestas faixas. Então, tu pode ter interferência, por exemplo, de um outro dispositivo, um telefone sem fio, né, um ponto eletrônico, né, um Bluetooth, entendeu? Os dispositivos de menor alcance, né, que nem Bluetooth, esses caras eles são obrigados a trabalhar nessas faixas públicas. Né? Então, esse pessoal também pode gerar, né, esses dispositivos também podem gerar interferências. Principalmente na faixa 2.4, né? Que tem a faixa 2.4 foi a primeira a ser liberada para uso público. Então, a maioria dos dispositivos se utiliza da faixa de 2.4. Antigamente, se utilizava muito a banda de 900 MHz também, entendeu? Então, a gente tinha alguns telefones sem fio, né, que se trabalhavam na faixa de 900 MHz, só que caiu em desuso essa faixa e o pessoal está utilizando mais agora o 2.4. Né? Só que o 2.4, como todo mundo resolveu usar, ela é a mais antiga, ela é a que está mais poluída. Então é onde tu vai ter mais interferência. Por isso que as pessoas indicam vai para 5 GHz, 5.8 GHz, porque essa faixa ainda está livre. Né? Que é até muito amarrado na própria tecnologia, né? Usa então Exatamente. o Wi-Fi AC, né? O Wi-Fi 5, que aí já está levando, né, essa pessoa, esse aparelho, né, para uma faixa de frequência melhor, com menos interferência, né? E por consequência também uma atualização aí do Wi-Fi, né? No caso o AC, o AX, né, que é o Wi-Fi 6. Exatamente. Legal. Só mais uma dúvida. Ok, o 2.4, extremamente poluído, né? Agora a gente está falando que até a lâmpada fluorescente, algumas lâmpadas podem, né, emitir um sinal na faixa de 2.4. E esse sinal vai ser interpretado como sendo um ruído que pode gerar interferência na transmissão. Mas é legal comentar o que esse ruído, o telefone sem fio, né? O que isso traz de problema aí na hora que a pessoa vai usar o Wi-Fi? O que acontece? Como é que o Wi-Fi funciona? Né? Antes de um roteador, um dispositivo Wi-Fi qualquer poder transmitir o canal, né, ele vai ter que escutar o canal para ver se já não tem alguém transmitindo. Porque o que acontece? É que nem, né, a analogia de quando duas pessoas estão falando ao mesmo tempo, ninguém consegue se entender. Né? Então, é a mesma coisa no caso do Wi-Fi. Só um cara pode falar ao mesmo tempo, senão dá interferência, né, nos dois e o receptor não consegue, né, escutar. Então, antes de transmitir, ele escuta o canal para ver se não tem mais alguém transmitindo, certo? Dentro do Wi-Fi, isso meio que funciona, porque gera um certo sincronismo, né? As pessoas, elas meio que colaboram para conseguir fazer a transmissão. Quando entra, por exemplo, com esses outros aparelhos que não estão dentro da rede do Wi-Fi, como qualquer coisa que gere interferência, né, o telefone sem fio ou até um micro-ondas, alguma coisa assim que gere Bluetooth também, né? um Bluetooth, que gere um sinal dentro da faixa de 2.4 GHz, quando ele for escutar o canal, ele vai detectar isso daí como sendo que alguém está fazendo uma transmissão. Então isso daí vai evitar com que ele transmita o seu dado. Só que, na verdade, isso daí não é um dado útil nem para a rede no geral. Não tem ninguém transmitindo ali. É só um ruído. Entendi. Né? É evidente, esse ruído ele tem que estar acima de uma determinada potência para ser detectado como sendo né, problemático. Então, se ele está muito próximo do ponto de acesso ou algo do gênero, pode fazer a vazão dele cair lá embaixo, porque ele não vai conseguir detectar um momento onde ele vai conseguir transmitir o pacote dele. Legal. Então, hoje a gente tem uns dispositivos, fone de ouvido, Bluetooth, relógio também, que são todos conectados Bluetooth. Se eu estiver utilizando um fone de ouvido Bluetooth
ou também um relógio Bluetooth, na hora de eu fazer um teste de velocidade no 2.4, isso pode interferir? Pode gerar interferência. Sim, Né? com Com certeza, certeza. porque o dispositivo, principalmente quando tu utiliza celular, o dispositivo que está fazendo a recepção e a transmissão, né, o celular, alguma coisa assim, ele também tem um rádio Bluetooth que pode estar se comunicando com outro dispositivo. Então, os dois vão concorrer pelo sinal. Né? Por isso Tá. que é bom tu ver qual é que é o melhor canal, alguma coisa assim, porque daí deixa o Bluetooth de um lado e utiliza um que ele não esteja utilizando para conseguir fazer essa comunicação. Entendi. Hoje, então, o ideal é utilizar a frequência de 5G, né? De 5 5 giga- gigahertz. 5.8 GHz. 5.8 GHz, certo? Isso. Tá. Hoje a gente tem os provedores que entregam bandas altíssimas, né? Hoje a maioria é 500 megas para cima. Só se fala nisso, né? Agora é até 500, ilimitado, né? ilimitado, É. 1 giga, Pessoal 2 tá- gigas de internet, enquanto o cliente só usa 20. Exatamente. Mas ok. Mas a gente tem essa galera que já está utilizando roteadores AC, né? De 5.8 GHz, 2.4. Ok. E aquela galera que ainda não consegue entregar planos acima de 100 mega. O que esse cara que ainda está instalando roteadores 2.4 pode fazer? Qual que é o ideal? Porque assim, vão ser duas perguntas em uma, tá? Tá. O que esse cara pode fazer? E porque quando a gente compra um roteador N300, não bate os 300, né? A galera sempre fala, pô, Sim. a gente, principalmente técnico de campo, às vezes até alguns donos de provedores, fala assim, nunca vai bater os 300, o cliente é leigo, o cliente não sabe, mas a gente também não sabe explicar Sim. o porquê não bate os Os 300, 300 né? megabits. A gente só sabe que é N300 e não bate. Sim. Né? Geralmente é só 50 megas no Wi-Fi. Garante 100 megas no cabo, que a porta é fast, e 50 megas no Wi-Fi. Mas qual é a solução para esse cara que ainda utiliza 2.4 e por que ainda não bate mais de 50 megas no... Eu vou falar um pouquinho do que pode fazer para minimizar. Você pode comentar a questão do 300, né, das antenas, né? Sobre o que a pessoa pode fazer com o 2.4, né? Primeiro, se a pessoa ainda vende um roteador Wi-Fi, né, N300, né, o 802.11n, primeiro, acho que assim, o que a gente vê até na rua, né, é que você vai conseguir efetivamente planos de 50, né, velocidades de 50, 60 megabits, né? Então, realmente, esse limitante, eu acho que o Gaspari tem bastante coisa para falar do porquê essa limitação, né, da questão do 300. Agora, para reduzir essa interferência toda, se o serviço tem muita demanda por velocidade, né, você precisa de uma velocidade mais alta, é tentar minimizar esses focos de interferência que o Gaspari falou. Então, tá usando o Bluetooth, você precisa do Bluetooth ligado nesse momento? Desliga, vai ajudar, né? Você colocou o seu Wi-Fi na cozinha, por exemplo, tá usando micro-ondas, provavelmente vai atrapalhar. Até se a central de telefone sem fio, né, essa que o Gaspari comentou, né, que opera também na mesma frequência, estiver muito próxima do roteadorzinho, na hora que tiver alguém usando o telefone, principalmente, vai interferir. Então é legal afastar, né? Quanto mais afastado essas fontes de interferência uma das outras, né, menos interferência ela vai causar ali no roteador que está cuidando da comunicação ali na internet, né? Entendi. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho também que em regiões menos densas, né? Por exemplo, em residência, onde você não está em prédios com vários andares, você consegue, de uma casa para outra, conseguir distribuir os roteadores, um em cada canal. Eu sei que é difícil, né? Às vezes, essas casas não são todas, né? Não estão todas no mesmo provedor de banda larga, né? Mas até um cliente, uma pessoa ajudando a outra, né? E até o técnico, a presença do técnico é muito importante nessa hora, de tentar explicar para a pessoa, né? Quando eu falo, olha, se tiver todo mundo aqui nesse canais que o Gaspari falou, né, de 1 a 11, se tiver todo mundo aqui no 5, todo mundo no 1, todo mundo no 6, tá todo mundo competindo ali pelo mesmo acesso ali para mandar informação na mesma hora. Na hora que você distribui um pouquinho, né? Então coloca um pouquinho de gente no canal 1, um pouquinho de gente no canal 6, um pouquinho de gente no canal 11, você já vai conseguir dar uma folga, né? Tá. Agora, por exemplo, em prédios, né, condomínios, muitos apartamentos próximos, aí realmente
o melhor é tentar fazer, na minha opinião, né, tentar fazer um upgrade, né, para usar o 5 GHz, né, o Wi-Fi AC, onde você vai ter mais espaço para trabalhar e uma rede vai interferir, né, menos na outra, menos né? na outra. Agora, do 300, o Gaspar acho que vai explicar bem o que, por que Não, isso, vamos né? tentar não entrar muito na parte técnica Tá. e vamos tentar falar um pouco mais nessa parte mais para leigo. Entendeu? A comunicação utilizando o N, normalmente ela costuma utilizar uma largura de banda mais ou menos de 20 MHz. Cada canal que tu coloca o teu roteador, ele utiliza, né, algo na faixa de 20 MHz, mas ele tem uma vazão que espalha para os canais laterais, certo? Então, por exemplo, quando tu coloca o teu roteador dentro do canal 6, entendeu? Utilizando 20 MHz, ele pode se espalhar para os canais que estão ao redor dele, né? Normalmente ele pega 2 para um lado e 2 para o outro. Então ele vai causar interferência, entendeu? No canal 5, no canal 4, no canal 7, no canal 8, entendeu? Porque o sinal ele se espalha para esses outros canais. O pico é no canal 6, mas ele se espalha em relação aos outros canais. Por isso que a gente costuma dizer que os melhores canais, no caso do 2.4, quando tu está utilizando uma banda de 20 MHz, entendeu? A melhor maneira que tu tem é tu trabalhar com 1, o 6 ou o 11, para tentar evitar esse processo de espalhar o sinal, né, para os demais e aí gerar interferência nos outros canais enquanto tu está transmitindo. Só que no caso do limite, que o pessoal diz, é um roteador 300, N300, né, que tu tem 300 megabits. Né? Para te conseguir atingir os 300 megabits, a especificação do 802.11n diz que tu pode utilizar um canal de largura de 40 MHz. Bom, 40 MHz pega praticamente todo o espectro do 2.4 que tu tem disponível publicamente. Né? Então a primeira coisa é que tu vai ter que ter esse espectro todo livre para ti, o que é uma coisa quase impossível de tu conseguir hoje em dia, né? Sem tu ter nenhuma interferência. E a outra coisa é o seguinte, as antenas, né, do roteador, elas utilizam, elas são duplex, ou seja, elas transmitem e recebem ao mesmo tempo. O processo que tu está utilizando para fazer a transmissão, né, ele precisa ser interrompido para te fazer a recepção. Então, para te conseguir bater, digamos assim, 150 MB, que é um limite dos 20 MHz, certo? Tu precisa só fazer uma coisa, ou seja, ou tu só transmite ou tu só recebe. Só que isso daí é impossível de tu conseguir fazer dentro da internet hoje em dia, porque hoje em dia tu tá transmitindo, mas o cara do outro lado tá, né, o que a gente chama, né, do WAC, ele tá dando a confirmação de que recebeu. Então uma hora tu tem que parar para fazer essa recepção e depois continuar transmitindo. Então normalmente o que tu vai ter vai ser metade de 150, algo na faixa de 75. Né? Por isso que o pessoal costuma dizer, olha, não vai bater mais do que 50 mega ou algo do gênero. Entendi. Né, ali dentro. Porque para te poder bater os 300, tu tem que ter a antena só para ti, tu tem que ter um canal de 40 MHz, né, liberado dentro da banda 2.4, ou seja, em teoria é viável, mas na prática mesmo, hoje em dia, é quase impossível tu conseguir fazer esse tipo de coisa. Por isso que é só os 50 megas, então no final, quando você vai fazer o teste Quando lá... tu vai fazer o teste mesmo, tu bate não vai 50 conseguir megas. mais do que 50 megas. 50, É até raro, chega né? aos 60. Sim, Chega, Se tu tá num canal bem limpo e tu tá botando em 40 MHz, tu consegue bater um pouco mais, entendeu? Mas isso daí é inviável, porque qualquer ruidinho disso daí vai fazer o cara reduzir já a vazão dele. Entendi. Então, no caso ali de duas antenas, é uma enviando e outra recebendo. Tu pode ter uma enviando, outra recebendo, tu pode ter os sistemas MIMO que eles falam, né, que daí as duas podem transmitir e receber ao mesmo tempo, né? Tá. Só que outra coisa também que tem que tomar cuidado, o aparelho de recepção tem que ter essa tecnologia também para ela poder funcionar. Entendeu? Então, às vezes tu tem, eu tenho duas antenas, estou trabalhando com a ideia de MIMO, que, né, múltiplos ao mesmo tempo, só que o cara do outro lado não tem essas tecnologias. Então, por que o celular, no o caso? caro é o celular, né? celular, eu já vi casos do cara, eu troquei meu roteador aqui, na caixa ele dizia que ele é um AC que atinge 1.200 megabits, não sei o quê, mas o meu celular aqui não está conseguindo chegar nisso daí. Bom, teu celular tem que ter a mesma tecnologia do roteador para ele poder funcionar, né? Começa por aí. Sim. Né? E a maioria do pessoal não entende, às vezes pensa que é só o roteador que precisa ter o negócio, mas na verdade é uma parceria do roteador com o dispositivo que está transmitindo. Entendi. Só mais uma última dúvida, aproveitar esse momento aqui, acho que os provedores estão aprendendo muito junto comigo, né? Sim. Cara,
na questão então das antenas. Então, a quantidade de antenas não interfere muito no meu resultado final ali. Roteador com uma antena, 2 antenas, 10 antenas. Tem que tomar cuidado em cima dessa parte do número de antenas. Né? A tecnologia do roteador tem que permitir o uso de múltiplas antenas. Ela até pode melhorar o sinal. Né? Hoje em dia, por exemplo, o N, tu consegue até 3x3, que eles chamam, né? Que tu consegue dar vazão em 3 antenas, tanto para transmissão quanto para recepção múltipla. Né? Só que, primeiro, o dispositivo do outro lado tem que também ter a tecnologia para 3 antenas. Né? Senão, tu não vai conseguir aquela vazão que as 3 vão te dar somadas. Tu vai conseguir a vazão de uma antena, que é a capacidade que aquele dispositivo do outro lado vai dar. Isso é importante, só fazer um comentário, isso é importante do aparelho. Até hoje em dia tem muito review de celular, né? Enfim, hoje em dia tem análise de tudo, né? E se fala, por exemplo, não sei lá, se fala da tela, se fala da câmera, né? Da qualidade da imagem, mas sempre se esquece, pelo menos assim, os que eu já vi, né? Se esquece dessa questão da rede. E tem aparelhos que economizam na hora da performance, né? Que o aparelho vai ter nessa parte do Wi-Fi. Então, quantas anteninhas, né, lá dentro do celular, por exemplo, vai ter, que é o que o Gaspari falou, né? Para o roteador poder usar todo o potencial dele, o aparelho também tem que ter esse mesmo número de antenas interno, né? Entendi. Então, isso é muito importante, isso vale a pena até, enfim, quem faz o review de celular e tal, acho bem legal sempre comentar isso. E também, outro ponto importante que a gente vem observando muito, né, eu venho pelo menos, tem aparelhos que ficam um pouco mais baratos e não estão incluindo hoje em dia, aparelhos lançados hoje em dia, né? Não incluem, por exemplo, já o Wi-Fi AC, né? O Wi-Fi 5, né? Que já foi lançado tem algum tempo, né? E eles fazem isso para baratear o aparelho. Sendo que o resultado final disso é um Wi-Fi com menos performance, né? Com menos velocidade máxima, né? Enfim, mais limitado. Eu acho bem importante realçar que não é só, até para o provedor, né, não é só trocar o roteador, né? O aparelho da pessoa tem que também acompanhar essa evolução, né? Legal. Não, entendi. Mas enfim, complementa a questão da antena. Não, né? O que tem que tomar cuidado dessas antenas, né? Às vezes, por exemplo, tu tem roteadores também que, por exemplo, não tem a tecnologia para trabalhar com 3 antenas, mas ele é vendido com 3 antenas, sendo que a antena do meio, sei lá, ela está dando um potencial para a segunda antena ou algo do gênero. Então, é completamente diferente, né? Que nem o Guilherme falou. Eu acho que é interessante até esse pessoal que faz os reviews, que faz os negócios, dar uma olhada dentro do roteador também, ver qual é que é a tecnologia que aquele roteador está usando. Entendeu? Por exemplo, para te utilizar 2 antenas no potencial completo dela, ele tem que ser 2 antenas onde tu consiga fazer a transmissão. É o que a gente chama, né, de 2x2x2, né? 2 antenas para transmissão, 2 antenas para recepção e as 2 antenas com 2 streamings. Porque também tu pode ter aquela coisa, eu tenho um celular que tem uma antena. Entendeu? Aí eu posso negociar com o roteador que eu vou utilizar uma antena e a outra fica ociosa para usar para um outro celular que também tem uma antena. Então poderia ter essa vantagem, mas o roteador daí tem que ser um 2x2x2, entendeu? Às vezes tu vende um o primeiro número é a transmissão, o segundo número é a recepção, o terceiro número é o número de streamings que tu consegue fazer, ou seja, número de conexões que tu consegue atender, digamos assim, né, em termos de Wi-Fi. Né? Não tem nada a ver com conexão TCP. Então, por exemplo, os roteadores que se vendem com 3 antenas, a maioria deles é 3x2. Ele consegue fazer 3 de transmissão, mas só 2 de recepção. Né? Então, entendeu? Isso muda muito de roteador para roteador. Então, não é simplesmente, ele tem 3 antenas, tem 2 antenas, entendeu? Não é só isso daí, tem muito da tecnologia que está ali dentro. Então, tem que dar uma olhada nisso. Eu acho legal, Thalisson, assim, olhar. Primeiro ponto, né? Quantas antenas eu tenho para frequência de 2.4, né? Ou para o Wi-Fi N. Exatamente. Quantas antenas eu tenho para o Wi-Fi 5, Wi-Fi C, né? Que é os 5 GHz, né? E até, eventualmente, agora para o Wi-Fi 6, no Wi-Fi X. Porque isso também difere, né? Eu tô certo nisso, né? O Guilherme tocou num ponto interessante, que eu tinha até me esquecido. Hoje em dia, tu encontra muito roteador por aí que tem 4 antenas. Mas, na verdade, ele não usa as 4. Ele usa 2 antenas para o N e 2 antenas para o 5.8 GHz.
Então, na verdade, ele não é melhor do que um roteador de 3 antenas. Às vezes até o inverso, tem roteadores de 3 antenas que falam só N, que são melhores no N do que esse roteador de 4 antenas. Certo, Entendeu? Porque, na verdade, ele utiliza 2 para trabalhar com a frequência de 5.8 GHz e 2 para trabalhar no de 2.4. Não é pelo número de antenas que a gente tem isso, mas sim, né, tem que olhar exatamente aonde que elas estão conectadas e qual a tecnologia que elas estão usando. Entendido. Isso tudo, eu acho assim, isso tudo para auxiliar, né, o provedor. E, primeiro, o provedor, quando faz uma compra de roteador, ele tem ali o fabricante dando apoio, né? Então, isso existe uma especificação, né? O provedor pode pedir, olha, diz para mim quantas antenas no 2.4 eu vou ter e quantas antenas no 5 GHz, no Wi-Fi AC eu vou ter, né? No caso, se o modelo suportar, né? Isso vai guiar, né? Então, assim, se eu só tô com uma antena no Wi-Fi de 5 GHz, no AC, isso vai limitar a velocidade máxima, né, que os aparelhos naquele roteador vão obter. Então, isso tudo vai dar um combinado, né, para saber a velocidade. Mas eu acho que essa questão da antena, acho que a gente até pode estender um pouquinho no próximo vídeo, né? Da gente tentar. Legal. Que aí a gente até esquematiza um pouquinho aqui várias antenas e as velocidades. Legal. Acho que vai ajudar o provedor. Legal. Beleza? Então, uma ideia para o provedor de internet, então, mesmo que entrega pouca banda, só para ver se eu entendi. Se eu estiver errado, vocês, professores aí, especialistas em Wi-Fi, me corrigem, tá? É uma ideia para o provedor final. Mesmo que ele entrega bandas ainda abaixo de 100 MB, ele já poderia começar a comprar roteadores AC, porque a maioria dos dispositivos hoje, o pessoal quer ter iPhone, quer ter Samsung, quer ter... Alguns já tem o 5.8, né? Que você já consegue se conectar. Sim. E mesmo com essa pouca banda, você já está conectado ali na frequência de 5.8. Então ele está sofrendo... vai ter menos interferência. Menos interferência, exatamente, né? Correto. E na hora de fazer, óbvio, depois quando ele for migrar, ele não precisa fazer uma nova compra de um novo roteador AC, que é mais uma grana. Então na hora ele pode pensar nisso e principalmente na hora da instalação, instruir o cliente, né? Ver o celular dele, ele mesmo já ter um... Conhecer os dispositivos que estão dentro da casa do usuário é fundamental. Exatamente para ver qual é que é a melhor tecnologia que se adapta àquela residência. Isso é um ponto importante até. Enfim, se tem uma pessoa com aparelhos muito antigos e tal, né? Enfim, uma pessoa que não é muito conectada aí, em estar sempre com os últimos aparelhos, tal, alguma pessoa mais conservadora, eu diria, né? Provavelmente um roteador um pouco mais simples, né? Ainda que opere na frequência 2.4 e tal, talvez atenda bem, entendeu? Mas pega aquela pessoa já super atualizada, com o último celular, a última TV, aí sim, uma frequência de 5 GHz, né? Um Wi-Fi AC, eu acho que vai dar, assim, uma super melhorada na qualidade do serviço ali na pessoa, quando a pessoa usar a internet através desses aparelhos, né? Acho que ela vai sentir essa diferença. Legal. Entendido. Obrigado pela aula. Não, beleza. Bom, Thales, eu agradeço aqui a presença, tá, no vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, um pouquinho das explicações sobre o Wi-Fi. Tem muita coisa, a gente só deu uma palhinha, né? E a gente vai continuar aí com outros vídeos, tá bom? Um grande abraço.